Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal. Espero que todos vocês gostem do nosso tema de hoje, que é a inteligência da cooperação. Hoje estará conosco Inocêncio Magela de Oliveira, um especialista, um mestre no assunto. Espero que vocês saiam daqui tão admirados com ele quanto eu sou admirada com ele. Para vocês que estão chegando, aqui nos comentários, ponha vivências que você já teve de cooperação. Se você trabalha em alguma cooperativa, escreve aqui pra gente. Para aquelas pessoas que têm perguntas, que gostariam de entender um pouco mais, empresta as perguntas de vocês aqui dentro dos comentários, aonde estão as interrogações. Se você tem alguém que você entenda que é uma pessoa importante de participar dessa live, manda um convite para ela, fala que a gente está aqui ao vivo e se você está gostando, curte aqui pra gente. Já já o nosso convidado vai estar chegando. Ei Darlene, ei Yolanda, olá Humberto, sejam todos muito bem-vindos. Nosso convidado está chegando aqui agora para falar com a gente. Sandro, seja muito bem-vindo. E Consolo, seja muito bem-vinda. E Thaisa, seja muito bem-vinda. Foi a primeira a entrar na nossa live de hoje. Pessoal, o Inocêncio já começa aqui com a gente. Por favor, escrevam aqui mensagens, perguntas, participem conosco. Inocêncio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Nós já temos aqui algumas pessoas participando da nossa live de hoje. E a gente tem aqui o Caputino dizendo boa noite, que alegria escutar o meu querido amigo Inocêncio. Eu também estou feliz porque eu tinha expectativa que muitos amigos estariam conosco hoje. Você está me ouvindo bem? Te escuto bem, te vejo bem. Pessoal, fala pra gente se vocês estão escutando bem o Inocêncio, se a imagem dele tá boa para vocês. A Cláudia, a Marcondes também tá dizendo que você é 10. A gente está aqui com Flávio Leal, com a Yolanda, com o Arthur José de Andrade. O Arthur tá falando, olá, que prazer poder ouvir vocês. Arthur de Abaeté. Meus amigos, eu não vou relatar o nome, porque eu me estenderia muito nesse início aqui. Mas todos que você está mencionando, eu tenho viva imagem aqui, saudosamente. Fico muito feliz de estar assim. Pena que eu não esteja vendo todos, mas feliz porque vocês possam estar vendo a minha imagem nessa fase, né, tão oculta como vivemos pela pandemia. Nós temos aqui o Felipe Lena, o Humberto de Abreu está aqui com a gente também. O Flávio Leal está falando quanta saudade. Sim, perfeitamente. Lembro deles todos. Flávio, Felipe, né? Felipe, para quem não sabe, é meu genro, viu? Felipe está dando feedback para a gente que a transmissão está ótima. O Humberto de Abreu está dizendo, está ótimo, professor Inocêncio, é sempre uma honra ouvi-lo. O Flávio Leal está dizendo com satisfação. Oi, Humberto. Quem mais que você falou aí? Flávio Leal. O Arthur José de Andrade também falando, grande mestre. Grande amigo também, viu? Fico muito feliz de estar com vocês. Isa Carol Caldas, amado Inocêncio, a Eliene da Chapada, saudades do mestre Inocêncio. Oh, meu Deus. Saudade de muitos, viu? Fico muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Pena que aquele bate-papo não vai ser daquele jeitinho mineiro como nós gostamos, viu? Algumas pessoas dizendo... É uma alegria ver a família trabalhando juntos. E a Consolo, que é mãe da Rafinha, que esteve por aí, dizendo,
Ju, aqui, é a Rafa. Fala com o seu pai que eu tô com saudade de todos vocês. Muito obrigado, viu? Bom, vamos honrar então a presença de todos que aqui estão conosco e vamos iniciar a nossa live. Quero só dizer que a Cláudia está dizendo que é do Camp Grande, do Mato Grosso do Sul, é isso mesmo? Bom, vamos começar. Que bacana. Eu fiquei feliz, Mato Grosso do Sul. Cleane entra aqui agora também para nos prestigiar. Oi, Cleane. Prazer saber que você está conosco, viu? O Igor de São Roque. Pessoal, muito obrigada por toda a presença de todos vocês. Eu vou dar início à nossa live. Quero agradecer a cada um de vocês por estar aqui. Para aqueles que sempre estão conosco, peço desculpas por me repetir, mas vou fazer essa introdução. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Juliana Barbosa de Oliveira, sou conhecida como Jubel. Hoje trabalho como palestrante, facilitadora da transformação de líderes e equipes e trabalho também como mentora. E hoje nós temos aqui no meu canal a oportunidade de estar falando sobre inteligência da cooperação. E meu convidado é também meu querido pai. Espero que vocês entendam a minha admiração para com ele, que vai muito além do amor que eu tenho pelo meu pai. Vai transformando na pessoa que me inspirou a ser quem sou, como uma mulher, como uma pessoa e como uma profissional. E peço a ele que se apresente para vocês. Por favor, Inocêncio. Essa introdução não estava combinado desse jeito, não. Aí as emoções fluem, né? Mas vou cumprir os protocolos aqui. Primeiro, diante da sua pergunta, muitos já sabem, mas alguns talvez não saibam dessa particularidade. A origem do meu nome e que eu busco constantemente corresponder ao significado dele, embora não seja um significado tão popularmente conhecido. Meu nome vem do verbo nocere, em latim. Muitos de vocês sabem por que do meu domínio no latim. Nocente é aquele que executa o nocere, como no português. Nocere é prejudicar. Nocente é aquele que prejudica. Só que nocencius, essa terminação ius, significa o que mais prejudica. No entanto, eu tenho uma particularidade do meu nome que começa por in. In. Esse in, ele contraria a palavra constitucional, por exemplo. Inconstitucional é o contrário, né? Então, eu seria aquele que não prejudica. Mas tem essa terminação ius, que dá uma outra conotação mais acentuada. É aquele que mais não prejudica. Meus amigos, para quem não sabe tanto de mim, que eu sei que muitos sabem muito, né? Eu sou empresário há 52 anos. Tenho a vaidade de lhes dizer que não conheci nenhum momento desses 52 anos uma experiência deficitária. Minha formação profissional, porque tendo passado pelo seminário eclesiástico, né, católico, eu fiz filosofia, um pouco de filosofia, depois pedagogia empresarial, economia industrial, consultoria de processo, consultoria sociotécnica. Tudo isso me deu uma condição de atuar em consultoria para comportamento organizacional e desenvolvimento organizacional.
em desenvolvimento organizacional, eu queria acentuar aqui uma das coisas que tem sido a prática da minha vida, tais como conduzir a facilitação de conflitos e obter uma conciliação em sociedades empresariais. Preparação à sucessão empresarial e familiar. Negociação societária. Em negociação societária até ocorreram, em diferentes momentos, um processo de dissolução societária. Ok? Avaliação de empresas, metodologia da capacitação, defendi metodologia de avaliação de desempenho em congressos. Bom, um pouco disso para vocês. E saibam que é meu motivo de orgulho ter um dia ter sido egresso do Sebrae Nacional. Esse Sebrae... Pessoal, se inscrevia tá travando um pouquinho para mim. Travou para vocês também? Me conta aí. Inocêncio, seu vídeo e seu áudio travaram um pouquinho para mim. Estou pedindo um feedback para as pessoas aqui, se travou para eles também. Agora você retornou. Separou, por favor, na palavra egresso do Sebrae. Egresso do Sebrae Nacional, só que esse Sebrae se escrevia com C. Centro Brasileiro de Apoio às Pequenas e Médias. E, posteriormente, aqui, na instituição que antecipou esse Sebrae que existe hoje, chamado SEAG, do qual tenho também muito orgulho, né? Essa minha familiaridade com o Sebrae já dura 45 anos. Daqui a pouco tempo o Sebrae comemorará 50 anos. Bom, esse é um pouco da minha imagem, o meu nome, como é que ele se constituiu, né? Além do fato de ser o nome do meu pai e do meu avô. Então, mas é um nome atualmente não muito usado, né? Por isso eu faço questão de falar do orgulho que eu tenho. Ok, gente? Um prazer estar com vocês, um prazer enorme estar com a minha filha, né? Quando um mais um é igual a 3, 4, 5, 6, né? É com esse propósito mesmo, tá bem? Estou à sua disposição, Juliana. O Gazinelli falou que o que aprendeu sobre cooperação foi com você, como guru. Então, ele está mandando um grande abraço para você. Um abraço ao Gazinelli, com certeza, e à família, as 3 mulheres dele. Viu? A esposa e 2 filhas. E ele também está dizendo da alegria de ver tantas pessoas participando aqui conosco. Amém. Muito obrigado. Cleane falando da emoção de nos ver juntos. Bom, pessoal, queria convidar vocês. Se vocês têm comentários sobre o tema, coloca aqui em comentários. Se vocês têm perguntas sobre a inteligência da cooperação, coloca aqui na interrogação pra gente. Se vocês quiserem, coloque em comentários também. Se você acha que essa live vai ser interessante para alguém, manda aí um aviãozinho para ela, chama ela para participar com a gente. E se vocês entenderem que a gente está num caminho legal, curte aqui para a gente saber o caminho que a gente está passando. A Fátima Moreira falando assim, as referências são as melhores. Bom, pai, Inocêncio, me diz, por que a escolha do tema a inteligência da cooperação? Esse tema, ele faz parte de um artigo meu, um capítulo meu, de um livro chamado O Cooperativismo de Crédito no Brasil, do século XX ao século XXI. Ele consta desse livro, que é uma edição da Confebras, né? Confederação do Cooperativismo de Crédito. Então, vem desse sentido a minha sensibilidade para esse tema. E ele nasce de quando, num tempo atrás, a coqueluche, a moda, era a gente estudar sobre
a inteligência competitiva. O competente era ser competitivo. E quem competisse melhor ganharia o jogo. Fazia parte dos pressupostos dessa nossa apregoação de época. Havia, então, uma propagação disso. Você tinha que ter, ao mesmo tempo, a competência para competir. Você tinha que estar na onda do desenvolvimento gerencial, empreendedor, dessa forma. Mas, pensando bem, gostaria de mencionar uma parte que eu vi de Fernando Pessoa, que diz assim: ver bem não é ver mais do que os outros. É ver o que os outros não veem. Ou seja, em tudo que a gente faz, nós temos que ter um olhar, talvez um terceiro olho, né? Conforme a literatura por vezes menciona, para a gente ver aquilo que está subliminar, subjacente. Porque o que eu gostaria de comentar é o seguinte: é possível ver a cooperação na própria competição, desde que a visão seja dialética. É possível ver o ganha-ganha na competição, por exemplo, num jogo de Cruzeiro com o Atlético. Observem vocês, ganham os dois torcedores. A emoção é compartilhada, tanto de um lado quanto de outro. Não é não? E tem sido assim. Se por vezes eu tenho que competir com você, você me ajuda a ser melhor. E no momento em que você tem que competir comigo, eu sem que eu tenha essa necessária intenção, eu te ajudo a ser melhor do que você era até então. Daí, eu gostaria de pensar dessa forma. Então, um dia eu passei a pensar que, ao invés de a inteligência competitiva, deveria prevalecer a inteligência da cooperação. Ok? Acho que é isso que eu gostaria de passar até então para vocês. Bom, vou ler alguns comentários sequenciais aqui. O José Alcides está dizendo: um saudoso abraço ao grande mestre e guru do cooperativismo. Nós temos aqui a Joyce da Chapada dando boa noite, a Cibele da Vitares presente também. A Cíntia Lima está dizendo: ouvir o mestre Inocêncio é sempre edificante para a mente e para a alma. A Fátima dizendo que adora Fernando Pessoa e falando quanta profundidade. A Thaís dizendo: professor Inocêncio, como é bom te ouvir. Me passa pela cabeça uma expressão muito utilizada na atualidade, que é a competição. Cooperar para competir. A partir do momento que você me diz que é diante do outro que eu posso inspirar-me para ser melhor, é diante do outro que eu posso me unir para que sejamos nós melhores. E me vem à cabeça, então, o que inteligência tem com este tema que você traz, né? Na sua percepção, como é que ela chega até você? E aí, pessoal, observem, e isso é uma coisa que a gente brinca com Inocêncio, meu pai. É uma pessoa de um vocabulário extremamente rebuscado. A gente brinca que a pessoa honesta para ele não é honesta, é ilibada. E a gente passou como filhos a ter um dicionário de algumas palavras que a gente aprende dentro da nossa casa. E aí, se vocês estão em dúvida de alguma coisa, escreve aqui pra gente, que a gente pergunta para ele, a gente vai explorando esse vocabulário tão denso e que ele começa demonstrando essa competência a partir do próprio nome. Pai Inocêncio, para você, o que é inteligência? E como é que ela chega nesse nosso tema de hoje? Eu tenho buscado, depois de uma preparação, gente, com toda a transparência, porque a Juliana me diz o seguinte: pai, estuda as palavras que você vai usar. Em função de toda a minha preparação,
eu adquiri esse rebuscado mesmo. Mas tenho procurado evitar durante a nossa conversa. Um abraço, Zé Alcide. Sua voz e seu vídeo travaram um pouquinho. Você estava Etimológica e dando um abraço para o Zé tecnicamente. Alcir. Você me escuta? Seu vídeo travou um pouquinho. Você estava mandando um abraço para o Zé Alcir e travou alguns segundos. Eu não sei se você disse alguma coisa para alguém nesse entremeio. Para os demais, porque o Zé Alcides está muito distante de mim, ok? Fisicamente. Muito bem, etimológica e tecnicamente, inteligência pode ser compreendido como sendo a faculdade, reparem, de perceber, de interpretar, de sentir, de conhecer, de discernir e de apreciar. Com muita frequência, falar de inteligência, a gente imediatamente se associa a QI. Mas eu gostaria de desvincular uma coisa da outra, embora eu acredite demais nos testes, na psicometria, como ajuda. Muitas vezes, ao preparar um grupo para um treinamento e levantar as suas necessidades, tenho me valido de uma análise, do diagnóstico de prontidão humana das pessoas que passarão pelo meu treinamento. Então, isso não é uma resistência a mim. Se isso tudo procede, a inteligência consiste na faculdade de tudo que for explicitado com relação à cooperação. A inteligência aplicada ao fenômeno da cooperação. Reparem, eu falo fenômeno porque eu entendo que a cooperação é uma magia. O termo inteligência, então, tem essa aplicabilidade à cooperação. Mas, em relação a essas medidas que eu um dia, trabalhando na área de recursos humanos, avaliação, recrutamento, seleção, eu acompanho, por exemplo, uma pessoa que até hoje eu acho uma pessoa muito bem-sucedida. Provavelmente alguns dos que me ouvem, se eu dissesse o nome dele, diriam conheço. E ele, num processo de admissão ainda como estagiário, a inteligência geral dele foi minúscula. No entanto, a vida dele, o sucesso dele, inclusive como consultor posteriormente, revelou um processo completamente diferente. Essas são as minhas experiências que saem da bibliografia acadêmica que constantemente a gente acompanha e nela se suporta. O que vem agora, Juliana? O que chega? Olha, eu queria te dizer que quando a gente estava falando de competição e cooperação, a Cleane trouxe para a gente cooperar para competir. Tem tudo a ver com intercooperação. O senhor quer comentar alguma coisa a respeito? Frequentemente, como você mesmo usou e a Cleane está usando, ela está fazendo um jogo das duas palavras numa busca, certamente, de conciliação. Ok? Mas eu não vou por nenhuma das duas, sabe? Nem por você, naquela de competir, nem nessa expressão utilizada por ela, tá bem? Eu gostaria de me centrar num processo de dignificação que eu encontro na palavra cooperação. E eu espero evoluir de uma maneira assim mais consistente, ok? Combinado. Eu estou aqui com uma amiga chamada Olga que está me dizendo: Ju, seu olhar de admiração para o seu pai é a coisa mais linda. Olga, e é sempre, porque tê-lo como pai é o que ele acabou de falar. É competir com ele para saber que todos os dias eu posso ser melhor,
mas cooperar com ele para eu poder ter um pouquinho daquilo que ele é e entender que eu não preciso ser ele para ser boa também. É conseguir ver outras coisas de forma diferente. O Cláudio está trazendo aqui, que alegria ver vocês. Abraços aos operários. E a Cibele falando, sorriso e olhar de admiração. O Tito colocando, boa noite, entrei agora. Colaboração é um termo melhor que cooperação? Como colaboração Sim. é praticamente um sinônimo, se você examinar, se você examinar do ponto de vista etimológico. Ok? Então, eu vou entrar aqui no conceito, compreendendo na noção de cooperação. E eu volto aí. Etimologicamente, é com operare. Trabalhar com. Naturalmente, é bem mais do que isso aonde nós temos para chegar. Com laborare, repara que labor é trabalho, operário é trabalhar, operário é trabalhar, ópera é Inocêncio. trabalho. Então, O José Alcides está dizendo que não está escutando. Deixa eu só ver se mais alguém não está escutando ou é só o caso dele. Perfeito. Pessoal, vocês estão conseguindo escutar agora? José, me dá um retorno. Ei, Regis, seja bem-vindo. Aí eu tô dizendo que estão conseguindo sim escutar e ouvir bem. José, vê se é sua internet, por favor. Pode continuar, por favor. Quem falou foi Zé Alcides. Foi sim. Isso. Zé Alcides, tem coisas que a gente escuta só se a gente quiser, sabe? Mas, olha, então, colaborar e cooperar têm a mesma origem, mas duas palavras que dizem a mesma coisa. Bom, gente, colaboração. Em todos os cantos, a gente ouve algumas expressões assim. Um mais dois é mais do que três. Juntos somos mais fortes. São alguns jargões que pressupõem que haja, num conjunto de pessoas, a colaboração, não apenas o ajuntamento. O ajuntamento não dá em nada, mas não é aritmético. Aqui é um produto geométrico. Alguns exemplos de dinâmica em treinamentos, sugeridos pelo facilitador. Por exemplo, você pega um espeto de madeira, espeto de churrasquinho, pega um e dois, um você quebra, dois você quebra com um pouquinho mais de dificuldade. Com três espetos, você então vai ter dificuldade mesmo. 5, 6 você já não quebra mais, né? Isso vai significar a força de estar juntos, mas juntos num processo de cooperação, de colaboração, conforme vocês me trouxeram. O entendimento que se tem de cooperação, no entanto, ele é simplista, na maioria das vezes. A cooperação tem por princípio a reciprocidade. Não havendo a reciprocidade, nós não vamos ter cooperação. Observe o quadro que está nesse momento. É um quadro da minha estima, da minha filosofia, da minha crença, que consiste. Ela é pintora da outra. Inocêncio, para mim a sua internet começou a travar. Você me escuta? E agora? Melhorou? Melhorou? Eu ainda tenho um problema do seu vídeo. Eu te escuto com dificuldade e para as pessoas que estão aqui comigo também está travando. Talvez seja interessante passar para o 4G do celular ao invés de ficar com a internet sem fio.
Pessoal, só um minutinho, estamos mudando da internet Wi-Fi para o 4G para a gente ver se melhora a qualidade da conexão. Ok? Agora Estamos você ok voltou. agora? Estamos sim. Ok. Olha, o entendimento que se tem de cooperação, eu estava falando, ele é simplista. A cooperação tem por princípio a reciprocidade, conforme eu sugeri a partir do meu quadro de estimação. Mas a cooperação ela tem pré-requisitos. O senhor podia Ela, voltar a mostrar o quadro de novo, porque muitas pessoas não viram, porque o quadro ficou embaçado e sua voz não era audível. bom, aqui são um ajudando o outro. Aquele que está pintado, tem cores, ele está esculpindo o escultor, o pintor. E, e a escultura está pintando o escultor. Ou seja, é uma figura de reciprocidade que fala das minhas crenças, e isso faz parte da parede do meu escritório. Ok? Vou voltar agora, se posso. A cooperação ela tem pré-requisitos, precedentes, pressupostos, que não são considerados ao tratarmos da compreensão da cooperação. A cooperação é tratada como se ela fosse um produto, mas ela não é um produto. A cooperação é um processo que se dá para a gente chegar a um resultado de sintonia com o outro, né? De convivência, de alinhamento com o outro. Né? É um arranjo a dois, a três, a quatro, a cinco. Mas eu vou me ater nas minhas reflexões entre duas pessoas para facilitar essa compreensão. Ok, Ju? Ok. Pessoal, eu tenho que confessar para vocês que o Inocêncio, meu pai, traz é uma filosofia de vida. Nós somos 5 irmãos. E o que eu vejo a gente fazer é o tempo inteiro buscar cooperar. Vocês devem ter visto aqui uma frase tipo assim: mãe, ajuda aí. Do lado do meu pai está a esposa dele, que junto a ele o tempo inteiro coopera, um trocando com o outro. E que pra gente é o exemplo exato do quadro que está atrás dele. E a gente cresceu assistindo a isso. Bom, o Tito trouxe para o senhor a seguinte questão. Eu entendo que colaborar e cooperar são sinônimos, mas no uso cotidiano também é utilizado como algo que é sinônimo? E aí eu tenho mais perguntas aqui para poder passar para você. Se você quiser responder esta primeiro. Colaborar, ela tem um sentido mais usual, mais público, da vida social comum. Né? Cooperar tem sido usado com mais pontualidade em relação a alguma temática. Por exemplo, em relação ao cooperativismo. Eu penso que nós devemos ter muita gente conosco do cooperativismo aí também. Né? Mas essa é a diferença. Acho que tem... no cooperativismo, a cooperação tem especificidades que na colaboração não tem. E, por vezes, talvez não tenha a mesma profundidade até, sabe? Colabora aqui comigo, né? Até no jogo de futebol você poderia dizer, pô, colabora comigo, num trabalho, a gente usa assim. A cooperação me parece que é um apelo mais forte, é o que eu penso, sabe? Ok. O Flávio Leal trouxe algumas perguntas, mas, Flávio, eu vou esperar só um pouquinho para fazer suas perguntas. O Zé Alcides falou para você, deixar de te ouvir seria muito triste. Então, sem chance a sua observação. O Arnaldo
Júnior Farias falando, mestre Inocêncio, com alegria, direto do Ceará, vibrando em te ver. O José Altamires está dando boa noite, mestres. Aí aqui a gente teve alguns pedidos de ajuda aí. A Isa Carol Caldas, nossa, que saudades de te ouvir. O Jamil, escutar a voz e ver essa família linda, viver todos os conhecimentos adquiridos. E a Juliana Maria de Aguiar dizendo, José Alcides, você está ouvindo novamente, ajudando José Alcides. Bom, eu queria te pedir para falar um pouquinho mais sobre a compreensão da cooperação, para a gente poder voltar e escutar as perguntas que o Flávio coloca aqui para a gente. Pode ser? Pode ser, ok. Bom, meus amigos, retornando às origens, eu queria lembrar vocês que o homem não nasce humano. Ele se humaniza ao longo das relações parentais e sociais. E você vai me dizer o seguinte, prova isso, prova. Eu só tenho historicamente um exemplo, que é o exemplo do enigma de Caspar Hauser, que é um garoto de 15 anos abandonado numa praça pública de Nuremberg. E com um bilhete pedindo para endereçar o garoto de 15 anos à autoridade local e dizendo que ele teria sido, por um motivo de uma família nobre, ter mantido em cativeiro sem contato humano. E o comportamento dele, inclusive na linguagem, ele estava desprovido de todas as características humanas e muito mais próximo do animal. Esse é um caso célebre da literatura que traz para a gente esse pensamento que eu estou lhes dizendo. O homem não nasce humano. Ele se faz humano, né? Pelas relações. E Paulo Freire me ajuda aqui com uma expressão maravilhosa dele, que consiste no seguinte, ninguém se liberta sozinho. Ninguém liberta ninguém. As pessoas libertam-se em comunhão. Olha, quando a gente fala, então, em inteligência cooperativa, a cooperação não é fruto do desenvolvimento tecnológico. Não é por aí. Nós teríamos mais razões, outras razões ainda para a gente tratar nessa live. Eu tenho a preocupação, alguns têm algumas perguntas aí, mas se eu puder caminhar um pouquinho mais, de tal forma que, quem sabe, eu possa antecipar alguma explicação, ok? Ok, então, vamos. por favor. Então, diga um pouco mais para a gente sobre a sua compreensão do que vem a ser a cooperação. O senhor me escuta? Voltei. Como? Então, diga para a gente, por favor, um pouco mais sobre a sua compreensão do que vem a ser a cooperação. Muito bem, muito obrigado. E obrigado a todos vocês que estão nessa espera aí. A cooperação pressupõe pelo menos duas pessoas. Duas pessoas formam o menor grupo possível, a díade. Simbolicamente, eu e tu, viu, Juliana? Eu e tu constituímos-nos numa antinomia e vamos viver uma relação dialética de acordo com a minha abordagem aqui. Para simplificar, eu gostaria de falar uma frase que não é minha. Ser é perceber. Ser é ser percebido. Se eu não sou percebido, imagine hipoteticamente que ninguém conseguisse me ver, que eu fosse um espírito, né? Ou então que eu fosse um fantasma, porque ninguém me percebe. Eu não me sentiria vivo. Eu passo a existir quando sou percebido, pois impacto o meu interlocutor. Toda vez que alguém pensa em me fazer uma pergunta que me cumprimenta,
eu sei que eu estou existindo, ainda que virtualmente. Olha só o mundo que nós estamos tendo. A minha existência ela é virtual nesse momento, né? Pois eu impacto o interlocutor e, por sua vez, o meu interlocutor impacta sobre mim. É dessa forma que agora, querendo ou não, essa cooperação que não é intencional começa a fazer acontecer. Nós vamos viver agora uma experiência dialética. Eu, enquanto tese, ou seja, conforme de fato eu estou tendo uma tese, mas a tese não é o que eu estou proclamando. A tese é eu, enquanto ser existente, enquanto uma pessoa, provoco alguma coisa, provoco uma proposta diante de você. E, por outra forma, você pode reagir de duas formas. Você pode reagir comigo enquanto uma antítese, porque, ao mesmo tempo, você é o não eu. E, sendo não eu, você estabelece em mim uma limitação, porque eu não posso chegar a atingir aquilo que você é. E você, ao mesmo tempo, é uma condenação para mim, porque você define os meus limites e define as fronteiras do meu conhecimento, do meu ser. Mas se nós, magicamente, agora é de Carl Rogers, se você quer, e se eu quero, estabelecer uma relação produtiva, de ganha-ganha, de ajuda recíproca, então nós podemos chegar a uma condição de síntese. E de nossa relação vai sair aqui realmente aquele que fala 1 mais 1 é mais do que 2. A nossa síntese será dialeticamente mais rica. Agrada a minha canção de Adriana Calcanhoto, que traz uma poesia de Mário de Sá Carneiro. Eu não sou eu, nem sou o outro. Sou qualquer coisa de intermédio. Pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Você me ajuda, você me tira da minha solidão. Porque você me provoca, me chama para o nós. Essa relação mínima existente entre eu e o tu estabelece a resultante mágica, maravilhosa. Paul Hessel diz o seguinte: a maior humilhação para um ser humano, para uma pessoa, é saber que ele não consegue cooperar, ele não consegue se relacionar bem. Essa é caminhando um pouquinho mais na direção nossa, né, de cumprir aí a nossa compreensão. Naturalmente, eu sei que nós temos um tempo, e esse tempo me é humilhante, porque eu sei que não deveria ultrapassá-lo. Mas me coloca, então, em relação ao grupo ou a alguma outra pergunta que deverá surgir ainda. Eu queria trazer um exemplo do meu pai, assim. Quando ele fala que a maior dor que pode existir é quando o outro não nos reconhece, né? Que é a indiferença. E ele nos ensinou a dar visibilidade para pessoas que poderiam ser percebidas como pessoas invisíveis nas organizações. Então ele sempre fez questão de, nos treinamentos que ele fazia nas empresas, chamar pessoas que cuidavam do alimento, da limpeza, e pedir para que as pessoas que estavam no treinamento saudassem a cooperação que aquelas pessoas tinham para que aquele momento existisse. Então, quero trazer de novo ele nos ajudando a dar sentido para o outro, a enxergar o outro, e isso é uma coisa que faz de mim quem eu sou. Bom,
Vou trazer aqui perguntas que estão lá atrás. E o senhor trouxe alguma coisa a respeito que tem a ver com o momento em que os cooperados estão cada vez mais imersos no digital, né? Como é que a gente mantém e atrai cooperados? É a hora de reinventar? É o Flávio Leal que te empresta essa pergunta. O senhor quer comentá-la? Perfeitamente, Flávio. Eu tenho nítidas lembranças do humanismo que você carrega em si, viu? Da relação de amor que você mantém com a sua esposa, né? Mas eu queria lhe dizer o seguinte, essa é uma dificuldade que nós estamos tendo a partir da necessidade da virtualização dos nossos relacionamentos, né? O que acontece? Nós somos uma sociedade de pessoas que construímos pessoalmente, presencialmente. Quantas cooperativas são aquelas que vão na cooperativa para bater papo junto com os demais cooperados? Ou seja, naturalmente, esse momento que nós estamos vivendo, ele é um tanto cruel, dado enquanto a gente não superar o contágio acelerado que nós estamos passando. Por outra forma, nós sabemos que um grande segmento dos cooperados não detém ainda o domínio tecnológico para que eles tenham uma convivência conosco com a mesma intensidade, lamentavelmente. Mas esse é o momento que nós estamos vivendo e esse é o desafio a que nós vamos sendo convocados a superar. Bom, eu vou ler alguns comentários, eu vou passar rápido pelo pouco tempo que a gente tem. O Oswaldo Ribeiro fala, mestre Inocêncio é o mestre dos mestres. A Fátima, estou encantada com as belíssimas palavras. A Iota saudando a Isabel. O Flávio Moura Borges fala, grande Inocêncio, baluarte do cooperativismo. E o Oswaldo Ribeiro fala, que bom te escutar. O José Alcides falou que está ok, a internet dele. O Tito agradece a resposta entre colaboração e cooperação e fala que vai falar sobre ela amanhã numa reunião. O Oswaldo diz, o senhor não imagina a minha alegria em reencontrá-lo. O Tito agradece a oportunidade de nos ouvir. A Nara, senhor Inocêncio, sobre Paulo de Freire, um alento aos ouvidos, que saudade. E a cliente pede para o senhor comentar a seguinte frase. Cooperativismo como modelo de negócio tem base no princípio de reciprocidade. Como que você vê a aderência do modelo cooperativista com a cultura brasileira? Você conhece muito o Brasil e o cooperativismo. A Cleane me engrandece com a pergunta dela, sabe? Nós vivemos um dilema entre a cooperação e a cooperação econômica. Tem sido dito, existe um certo conflito entre a finalidade social e a finalidade econômica do que nós temos, né? Esse lado da cooperação social, societária, isso carrega muito da nossa cultura brasileira, a facilidade que nós temos de nos dar para as pessoas e de receber as pessoas. Isso tem aqui um certo alinhamento. E eu não considero conflitiva a finalidade econômica com a finalidade social. Eu compreendo que são duas dimensões e as duas dimensões não se encontram frontalmente. Eu poderia até admitir que elas estão alinhadas numa determinada posição no infinito, se é que eu posso filosofar um pouquinho mais. Ok, Cleane? Agora quero dizer a todos, Cleane é uma das consultoras mais respeitadas em cooperativismo. Ela sempre, entendo que ela fez essas questões muito mais para contribuir com a minha fala com vocês do que propriamente dúvidas que ela possa ter. Obrigado, viu?
Aqui, sua filha Yolanda te diz: eu avisei que ia ser a melhor live de 2020. E seu genro Felipe te diz: melhor live do ano. Paulo diz: pai e filha são percebidos e fazem toda a diferença. O Humberto: que exemplo de cidadania e de pessoa. O Oswaldo: mestre, como pensar e cooperar se a pandemia nos afasta com questão ao contágio? Olha, nós acabamos, estou respondendo ao Zé Alcides, isso? O último que você falou? Foi? Foi o Oswaldo. Oswaldo. Ah, sim, Oswaldo. Olha, essa pandemia tem uma virtude. É difícil falar isso, né? Ela tem uma virtude. Ela nos privou das coisas, e como diz a Cleane aí, esse perfil brasileiro. A pandemia nos privou daquilo que é mais valorizado por todos nós. E reparem o que foi que nós experimentamos recentemente. No momento que o pavor, que o medo, que o receio foi se diluindo, as praias voltaram a lotar, os botecos voltaram a lotar. Repara, no momento em que tudo isso tiver passado, nós voltaremos valorizando a dimensão da cooperativa, tá certo? Porque não é a dimensão bancária, não é um ambiente bancário. E nós vamos compreender que esse valor está inerente ao negócio do qual fazemos parte. Assim penso eu. Bom, o Flávio Leal está nos parabenizando pela live, o From Brasil também. Tito, vai ficar salvo no IGTV, você vai poder compartilhar. A Francine Hudson: que privilégio e presente ganhei de estar aqui com vocês. O Arthur: o Arthur de Andrade: é preciso ouvir sobre os pilares da cooperação, pois são eles que sustentam as nossas instituições. Você podia trazer um pouco assim, como ampliar a cooperação, o diálogo e o que a cooperação tem a ver com o cooperativismo? Muito bem. A diferença é que a cooperação se dá em qualquer nível, em qualquer ambiente, em qualquer organização. Aliás, por definição, organização, no meu conceito, é aquela que uma só pessoa não consegue resolver os seus desafios. Daí é preciso de 2, 3, 10 mil pessoas, né? A organização se constitui dessa maneira. E, dado que as interações devem ser sistêmicas, enquanto sistêmicas, elas deverão ser cooperativas, naturalmente, né? Mas a pergunta me chega assim, muito a propósito, e até porque estamos nos momentos derradeiros, né? A cooperativa tem a doutrina cooperativa, através dos seus princípios cooperativos, tem uma sabedoria secular com uma simplicidade franciscana. Não haverá de outra forma. Repare o seguinte: tudo foi construído, né? No mundo todo, nós já devemos ter aí em torno de aproximadamente 2 bilhões de cooperados no mundo todo. Isso é fruto de pesquisas de tempos atrás aí. Repara um primeiro princípio: adesão livre e voluntária. Ou seja, você tem que escolher ir para lá, você não será pressionado a participar. Repare, essa discussão está na pauta aí, porque nem vacinar sob pressão você não deve vacinar. Não é não? Gestão democrática. No cooperativismo isso se dá de uma forma com algumas regras precípuas, né? Quer na eleição do conselho, na eleição de quem vai ocupar a governança, tudo isso pela Assembleia, os critérios, a política, tudo é democrática e é pelo voto.
Aqui, se você tiver um capital maior na cooperativa, o teu voto vale aquele que tem uma merrequinha lá. É realmente democrático. Participação econômica. Você participa dos resultados da cooperativa. E aqui tem uma lógica que eu não terei tempo, certamente, de explicitar. Mas aqueles que são de cooperativas, que aí estão presentes, compreendem muito bem, ok? Se houver uma sobra no final, essa sobra será rateada de acordo com a decisão da Assembleia. Da Assembleia. Autonomia e independência. Com certeza, a cooperativa se dá essa condição. Uma cooperativa é independente. Uma cooperativa de crédito, por exemplo, ela só se associa a uma central, de novo, pela adesão livre e voluntária, para caminhar na direção democrática, para ter uma participação econômica, mas ela conserva a sua autonomia e ela decide se ela quer participar ou não de qualquer agregação. E aqui tem uma coisa fundamental que o cooperativismo vem cada vez mais, né? Graças, inclusive, ao Sescop, né? De todo o Brasil, Sescop Nacional e Sescop dos estados, inclusive de Minas Gerais, é educação, formação e informação. As decisões deverão vir de informações válidas, úteis e fidedignas. A formação é aquela que te prepara para você se desenvolver e atuar, entrar em ação na cooperativa. Educação, porque te prepara para os valores. É a educação que transcende aquilo que você faz, aquilo que você pratica, as suas competências laborais, ok? E realmente foi dito aí agora, né? Ainda agora há pouco, a intercooperação. Se cooperação para dentro da cooperativa, dos associados de uma cooperativa, isso é um valor supremo aqui, não faz sentido que a gente não realize a intercooperação, ou seja, uma cooperativa com outra cooperativa. Mais recentemente, notícias me chegaram, né? E eu também procurei espalhar, que lá em Patos de Minas, as diferentes cooperativas de diferentes ramos constituíram uma base sólida de dali para frente impactar naquele território. Lindo, lindíssimo a experiência, né? Lá está o presidente Ronaldo. Nós temos 1 minuto para a nossa live cair e precisamos despedir dos nossos participantes. Finalmente, interesse pela comunidade. É dentro da comunidade que estão os associados. E é lá que a gente capta. A gente tem que dar esse testemunho. E isso ocorreu agora com múltiplas cooperativas, né? Nessa atitude de ajudar a comunidade a superar as dificuldades no enfrentamento do Covid-19. Eu me despeço agora? Posso? Eu queria só te dizer que sua irmã Berenice está aqui conosco, te assistindo. Emocionado, Bere. Um beijo para você, viu? Meus amigos, eu vou me despedir de vocês, então, para ser objetivo agora. Feliz com o comparecimento de vocês, tá bem? Queria lhes pedir, redimensionem as palavras que chegaram para vocês dos meus filhos. Certamente, eles têm esse conceito em função da generosidade deles, da condescendência deles, com as limitações que esta pessoa que vos fala tem.
Meu beijo a todos vocês. Fiquei muito feliz de estar mais uma vez na presença de vocês, tá bem? Um beijo. Tchau. Pai, agradeço sua presença aqui, como sempre, emocionada, orgulhosa e convicta de cada palavra que eu digo para o Senhor é fruto da relação que o Senhor constituiu com cada um de nós. A cada uma das pessoas que nos privilegiaram, muito obrigada pelo momento. A avó Juju, obrigada por nos apoiar em todos os momentos. Se está aí no back-office, se ela puder aparecer aí, eu quero vê-la do seu lado. E a cada uma das pessoas que estão aqui, que pedem que não seja o último. Eles querem que vocês voltem conosco. E sua filha Yolanda disse: ô pai, tá todo mundo aqui testemunhando sua grandeza. Todo mundo sabe que não é condescendência, não. Você é imenso. E é assim que eu quero me despedir. E ele vai voltar, gente. Nós teremos outras oportunidades. Contem com isso. Muito obrigada. E aqueles que a gente não pôde responder as perguntas de vocês, por favor, coloque na publicação que a gente vai fazer com a foto dele e traz pra gente as perguntas que vocês têm, que a gente vai fazer questão de responder. Beijo, beijo, vó. Beijo, pai. Tudo de bom para vocês. Obrigada por terem dividido mais esse espaço comigo e cooperar para que aqui a gente gere informação e emoção de excelência. Obrigada. Beijo. Foi uma felicidade para mim, minha filha, estar com você aqui agora. Viu? Beijo. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada para todo mundo.